acompanhando a gravação. Bom dia para quem está acompanhando a gravação. Agradeço aqui a presença de vários nomes aqui que já conheço, a grande parte aqui. Para quem não me conhece ainda, sou o Paulo Centenário, diretor executivo da Brade, e hoje a nossa proposta é ter uma apresentação da Dell, que vai trazer aqui um conteúdo bem diferente do que a gente habitualmente está acostumado. Eles têm um foco aqui de trazer como é que as agências, como é que as empresas podem ter as suas performances aí turbinadas com vistas nas suas estruturas de TI. Então, eles vão fazer uma apresentação nessa linha. Agradeço aqui a presença de todos, agradeço principalmente a participação da Dell, aqui nos permitindo compartilhar esse conteúdo. E acho que é isso. A gente tem uma transmissão aqui online, né? Estamos usando aqui uma ferramenta que permite que todos participem, mas para a gente conseguir avançar aqui de uma forma mais organizada, se alguém quiser participar, tiver alguma questão, alguma dúvida, pode usar o chat que a gente está de olho, ou levantar a mãozinha também, se quiser compartilhar o vídeo e tela para poder fazer qualquer questão. A gente vai gerenciando, então, essa participação, essas dúvidas que vocês tiverem. Eu vou passar aqui a palavra para o time da Dell, cada um vai fazer sua própria apresentação, vai se apresentar e a gente já vai poder largar aqui em respeito aqui a todos que estão conectados e para cumprir o nosso horário de agenda. Então, mais uma vez, obrigado, Dell. E pode seguir, Guilherme, se você quiser falar, ou escala alguém que for falar da Dell, e vamos em frente. Bom dia a todos. Antes de mais nada, é um grande prazer estar podendo participar com vocês aqui. Meu nome é Felipe Cabral, eu sou consultor de marketing para programas aqui dentro da Dell, atuando especificamente com produtos de infraestrutura, e entre esses programas estão Dell para associações, do qual a Brade faz parte. É um grande desafio trazer a mensagem de infraestrutura, olhando especificamente para produto. Inclusive, nós conversávamos mais cedo qual mensagem a Dell vai trazer aqui, e nós poderíamos falar exclusivamente de produtos de infraestrutura, de tecnologia, mas aqui eu quis trazer um viés mais voltado a negócio, porque eu acredito, olhando para o perfil dos associados à Brade, é o que faz mais sentido. Então, o convite que eu faço nessa manhã é nós olharmos para esse viés de tecnologia e infraestrutura vinculados aos negócios. Quando nós olhamos para a infraestrutura, apenas para contextualizar todos, o que é infraestrutura? Infraestrutura é o meio, infraestrutura é o caminho que permite que a tecnologia chegue a todos os lugares. É o meio pelo qual nós conseguimos atingir os nossos objetivos através da tecnologia. Então, quando nós temos uma foto salva no celular, que vai para a nuvem, que é feito um backup, essa foto está fisicamente salva em algum servidor, em algum data center, em algum lugar do mundo. Então, nós precisamos começar a entender a infraestrutura como um hardware, um equipamento físico que está armazenando, que está disponibilizando aquele serviço para nós. E quando nós falamos de infraestrutura, a Dell é a absoluta líder global no fornecimento desse tipo de produto. Então, nós temos servidores, nós temos armazenamento, storage e produtos que viabilizam a conexão, que são os produtos de rede. E aqui trazendo, olhando mais com um viés de negócios aliado à tecnologia e infraestrutura, eu trago quais que são as grandes apostas, ou quais que são as grandes tendências que nós temos dentro desse mercado, e obviamente, quais desafios esse mercado tem nos colocado, quais desafios essas inovações têm nos colocado no nosso dia a dia. E começando então, pode passar, Guilherme, começando nós temos algumas tendências que nós temos visto, algumas já acontecendo, algumas acontecerão em breve, e começando com hiperautomação. Se você não ouviu esse termo ainda, provavelmente você vai ouvir, que existe um dado do Fórum Econômico Mundial que até 2025 o número de horas de trabalho de homens e máquinas serão iguais. Existe uma frase muito famosa que diz que todo e qualquer processo
que é repetitivo, que é feito várias vezes, ele pode e deve ser automatizado. Então, existe uma tendência muito grande que dentro dos nossos escritórios, dentro das nossas associações, dentro das nossas agências, nós tenhamos cada vez mais processos automáticos acontecendo. E quando nós falamos automático, é porque está sendo executado por alguém, e aqui no caso, nós chamamos de robô, mas é uma máquina, um código programado para executar uma tarefa várias vezes. Nós vemos isso, trazendo para o meio digital, muitas vezes acontecendo para colocar tag, para colocar marca d'água em imagens, já é possível fazer em escala, e isso existe uma inteligência artificial por trás que permite fazer essas edições em escala. Quando nós falamos de small data, nós temos muitas vezes, eu tenho certeza que vocês já ouviram o termo Big Data. Então, faz parte do nosso dia a dia, os volumes gigantes de dados. Quando nós falamos de Big Data, nós estamos falando de dados. Quando nós falamos de Small Data, nós estamos falando de pessoas. É praticamente uma estratégia para que o dado seja cada vez mais acessível para as pessoas e as tomadas de decisões sejam cada vez mais ágeis e mais fáceis de serem tomadas. Então, estratégias de small data estão tomando corpo, estão começando a aparecer mais e, obviamente, para que isso seja possível, é necessário uma infraestrutura, é necessário um processamento prévio, é necessário que esse dado seja entregue de uma forma diferente. Pode passar. Hiperconectividade e IoT também está no nosso dia a dia, está nas notícias, está nas tendências, a questão do 5G. Muitos de vocês já devem ter visto, a cobertura de 5G ela está iniciou há pouco tempo em algumas capitais, está se expandindo, mas ainda é algo muito distante. Porém, a tecnologia 5G ela vai mudar a forma como nós consumimos conteúdo, ela vai mudar a forma como nós nos conectamos e vai mudar principalmente o que pode ser feito através dessa rede. Hoje nós temos muita limitação no 4G, embora ele tenha viabilizado muitos negócios, porém o 5G ele vai quebrar muitas barreiras que hoje nós temos dentro do 4G. E aqui nós estamos falando sim de banda, mas não é o principal, mas principalmente latência, onde nós podemos fazer tranquilamente uma reunião como essa através do 5G, sem se preocupar, será que a qualidade vai estar boa, será que o áudio vai estar bom? No 5G isso vai ser plenamente viável. Nós podemos operar equipamentos remotamente, nós podemos processar dados afastados do data center, então nós teremos no futuro próximo, em cima de cada prédio de grandes centros, um pequeno data center processando dados e encaminhando um dado já processado para um data center maior. Então, o 5G vai proporcionar esse tipo de coisa, e no Brasil especificamente nós temos alguns setores que vão ser beneficiados com isso, o agro é um deles, que com o aumento da cobertura, vai poder processar mais dados na ponta e vai aumentar esse volume exponencialmente. Onipresença digital, então, aqui com certeza faz muito parte do dia a dia de vocês, aqui é só como um dado de curiosidade do Global Overview Report, então, por minuto, no minuto que nós estamos falando, 5 milhões de buscas são realizadas no Google, e aqui existe uma tendência de alternância desses grandes players de busca, então nós veremos nos próximos anos esse dado ele crescendo e sendo diluído em outras plataformas, e 29 milhões de mensagens são enviadas no WhatsApp por minuto. Então, a onipresença, a conectividade, ela está em todos os lugares, então nós estamos cada vez mais conectados e nós estamos gerando dados o tempo todo. Pode passar, Guilherme. Aqui, linkado com a questão do 5G, a infraestrutura distribuída, então eu tenho certeza que muitos de vocês já utilizam soluções em nuvem, já utilizam soluções de parceiros, já utilizam software as a service, e essa infraestrutura, aquele servidor que está armazenando a foto que eu comentei lá no início, ela está distribuída, ela não está mais, nós não estamos mais linkados a grandes data centers que armazenam um volume gigante de dados e equipamentos em um único local, mas hoje isso está absolutamente distribuído, e o que potencializa isso, o que permite isso é a infraestrutura. E aqui também como um dado de curiosidade, blockchain, um método de processamento de dados, um método de quebra de certificados, um método de quebra de outros itens que podem ser utilizados em NFTs, em moedas digitais, e aqui um dado de curiosidade, entre as duas últimas Copas, o número de usuários em criptomoedas, ele cresceu mais de 1.500%. Por que eu trago esse dado?
porque blockchain é uma tecnologia que consome muito recurso de processamento, é uma tecnologia cara de se manter, e hoje nós temos países aceitando Bitcoin, por exemplo, como uma moeda oficial. Então, isso é sim uma tendência, é algo que veio para ficar, e nós teremos cada vez mais no nosso dia a dia, comércios, enfim, agências, players de tecnologia aceitando moedas digitais como meio de pagamento, então isso será mais corriqueiro. Aqui eu trago alguns pontos, são 6 pontos que eu trouxe, que com certeza eles contextualizam de alguma forma, talvez não façam tanto sentido, alguns mais, outros menos, talvez alguns estejam um pouco mais distantes de tempo ou da minha rotina, mas eu quero focar em 2 nos próximos 2 slides, que com certeza estão no dia a dia de vocês, e se não estão agora, estarão no futuro muito próximo. Pode passar, Guilherme. Que é o primeiro deles, inteligência artificial. Hoje, nós abrimos qualquer site de notícias, nós temos notícias sobre inteligência artificiais, sobre os seus benefícios, sobre os seus riscos, mas principalmente sobre o que ela pode nos proporcionar, principalmente dentro do ambiente corporativo. Hoje, um copywriter que precisa fazer alguns anúncios, ele talvez consiga fazer X anúncios em um tempo. Com o implemento da inteligência artificial, ele multiplica por 5, por 10 a sua capacidade. Talvez não na mesma qualidade, obviamente, isso está sendo aprimorado ao longo do tempo, mas a inteligência artificial, ela com certeza expande o horizonte de produtividade do nosso setor e, com certeza, linkando com aquele início que nós falamos, a inteligência artificial, ela precisa de processamento, ela precisa de infraestrutura cada vez mais, então nós vamos ver crescendo cada vez mais players que investem em inteligência artificial dentro de casa ou utilizando players do mercado, e isso demandará uma necessidade de infraestrutura cada vez maior. Ali um dado interessante, que até 2025, 70% das empresas adotarão estratégias vinculadas à inteligência artificial. Então, desde inteligência artificial que nós vemos hoje no uso com interface humano-máquina, estratégias de low-code e no-code, então abordagens para resolução e criação de códigos mais rápidos, realidade aumentada ou realidade virtual, que nós temos visto ainda engatinhando, muitas vezes, e muito limitada pela infraestrutura de conectividade, e o metaverso aí como uma grande incógnita, né? Se realmente é algo que nós vamos ver, em qual área ele efetivamente vai deslanchar, né, digamos assim, mas como uma grande aposta aí para os próximos anos. E o próximo tópico que eu gostaria de trazer é um termo que nós ouvimos todo dia e talvez não entendamos o principal objetivo dele ou o principal significado, que é a transformação digital. Transformação digital nada mais é, o conceito dela é muito simples, mais interações, mais transações, mais negociações sendo realizadas no ambiente digital. No passado não muito longínquo, nós tínhamos um setor de TI dentro da empresa, nós tínhamos o time que cuidava da tecnologia e nós tínhamos o time de negócios. Isso vem se fundindo cada vez mais e tecnologia e negócios, eles se convergem para um momento que nunca antes foi visto, ao ponto de nós termos nichos de negócio que sem tecnologia não existiriam. Um exemplo que eu gosto muito de trazer são as fintechs. Um banco digital que tem um aplicativo e se esse aplicativo está fora do ar, absolutamente não há transações financeiras acontecendo dentro desse banco. Então a tecnologia, ela faz parte do negócio, ela está no DNA e não há mais como desvincular uma coisa da outra. Então, transformação digital, ela começa dentro do nosso negócio e quem não estiver preparado para virar digital, e vocês com certeza sabem muito bem disso, será deixado para trás. Então, como eu disse, mais transações comerciais e financeiras acontecendo no meio digital é um resumo muito simples do que é transformação digital. E quando nós olhamos para essas grandes tendências, e aqui eu quero, antes de eu encerrar, eu trago essas tendências, trago essas provocações para que nós entendamos como a tecnologia está aliada e por trás de cada um desses tópicos que eu trouxe, tem um servidor, tem uma infraestrutura, tem um armazenamento, tem um processamento que precisa ser feito em algum lugar. Hoje nós estamos muito focados, e não é errado, mas
foca-se muito na questão da nuvem, então eu armazeno meu dado, eu boto minha aplicação, eu boto os dados do meu cliente, eu armazeno o meu projeto, tudo na nuvem, e ok, isso é muito bom, isso veio para ficar e veio para fazer parte do nosso dia a dia, mas às vezes nós temos alguns nichos de negócio, algumas necessidades específicas que talvez o só nuvem não seja o melhor caminho, talvez o só ter o meu equipamento dentro de casa não seja o melhor caminho, mas unir o melhor das duas coisas seja o melhor caminho. Então, a provocação que eu trago é justamente, converse com seu gerente de contas através da Thaís, entre em contato, traga a sua necessidade para que nós possamos iniciar uma conversa, para que nós possamos apresentar uma proposta de um armazenamento, um processamento híbrido, porque sim, é possível reduzir custo em escala, aqui nós estamos falando na casa de 30% a 40%, para uma infraestrutura híbrida. Então, se hoje eu armazeno meu dado, eu tenho uma billing que cresce muito na nuvem, eu tenho um armazenamento exponencial que às vezes consome muito e eu perco o controle do que está sendo produzido e do que está sendo cobrado, é possível sim, se você tem essa necessidade, essa dor latente hoje, traga essa necessidade para nós, porque é possível reduzir esse custo em 30%, 40% diluído aí em 5, 7 anos, quando nós falamos desse custo de infraestrutura. E para fechar, esses desafios, esses itens que eu trouxe, eles têm algo em comum absolutamente, que é a geração exponencial de dados. Os dados, eles têm crescido muito, nos últimos 10 anos nós dobramos o volume de dados criado no nosso mundo, e a tendência é que em 2 anos nós dobremos de novo esse volume de dados. Então, nós geramos cada vez mais dados. Hoje, nós pegamos o celular para bater uma foto e quem é que bate apenas uma foto, né? A gente não bate uma, a gente bate 5, 7, 10 fotos daquele momento. A gente gera cada vez mais dados e esses dados, eles precisam ser armazenados, eles precisam ser distribuídos e aqui entram diversos desafios de como eu armazeno, de como eu tenho a minha camada de segurança em cima desse dado, de como eu faço o backup desse dado, de como eu tenho um recovery, se eu sofro um ataque digital, algo nesse sentido, como que eu resgato? Como que eu volto o meu ambiente para ativa? Então, quando nós falamos a palavra dados, inúmeros desafios surgem. E para fechar aqui, falar um pouco de produto, eu queria só deixar uma mensagem principal, que a Dell, ela vai ter o produto para a sua necessidade. Ah, mas eu sou muito pequeno, eu tenho poucos funcionários, ou eu sou muito grande, eu tenho a minha infraestrutura toda distribuída, a Dell vai ter o produto ideal para a sua necessidade. Olhando para o portfólio de armazenamento, de storage, que eu entendo que seja uma necessidade de vocês, porque agentes digital, com certeza, geram muitos dados, nós temos desde soluções de armazenamento, que nós chamamos de mais entry level, então que você consegue montar uma estrutura de baixo custo, muito eficiente, que entrega performance, que entrega volume de dados e que faz esse jogo que eu comentei, que dilui o teu custo de nuvem de armazenamento ao longo do tempo. Nós podemos chegar a valores muito expressivos nessa redução de custo. Então, começando pelo Dell PowerVault, chegando até um Azure Stack HCI, nós temos um portfólio imenso de soluções de armazenamento. E o nosso compromisso aqui com vocês é termos especialistas disponíveis para discutir com vocês, não somente tecnologia, não somente produto, mas discutir tecnologia e produto aliado ao negócio de vocês. Então, é best fit, é o melhor produto que se encaixa na sua necessidade e que vai fazer sentido agora e no longo prazo. Então, aqui apresentando o nosso portfólio de storage, eu não vou entrar em cada um dos itens, mas nós temos soluções de armazenamento, nós temos soluções para backup, nós temos soluções para cyber recovery, então a questão dos ataques virtuais está cada vez mais presente, nós temos soluções de nuvem também, então nós conversamos com cada um desses ambientes, nós vendemos a integração com a nuvem, então a Dell ela está presente em cada um desses nichos de mercado quando nós falamos de tecnologia. E para fechar, o nosso portfólio de servidores. Então, quando nós falamos de armazenamento, nós temos um portfólio muito vasto, e quando nós falamos de servidores, da mesma forma, nós temos um portfólio muito vasto, que com certeza vai atender a necessidade de vocês. Tá? Eu queria trazer essa mensagem de infraestrutura, muito aliada a negócio, trazendo um pouco das provocações do que nós temos visto a nível de mercado e de tecnologia, e eu agradeço pelo tempo aí, passo
para os meus colegas darem continuidade à apresentação. Muito obrigado, até a próxima. Bom dia a todos. Gostaria só de perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Consegue escutar? Ok, Beleza? Nathan. Estamos ouvindo bem. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Eu sou especialista de produto, me chamo Nathan Espíndola. Hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês a respeito das nossas soluções de máquinas. Aqui a gente vai estar falando especificamente das nossas workstations, basicamente máquina que o usuário final vai utilizar. Né? O Cabral trouxe uma visão aí de infraestrutura e tudo que nós vamos falar vai estar diretamente ligado com a mensagem dele até aqui. Tá? É muito importante que vocês tenham prestado atenção na conversa dele para entender o contexto e como que as nossas workstations elas se encaixam num caso de uso, num perfil de usuário de alta performance. Eu quero aproveitar aqui, junto comigo está a Renata Bustamante, ela vai trazer um conteúdo a respeito da parte de ecossistemas, que também está muito vinculado aqui com a parte de máquinas, e eu quero já deixar a oportunidade para ela se apresentar. Rê, consegue nos ouvir? Não, não estamos te ouvindo. A Renata está aqui do meu lado, então eu ouço ela, mas sei que vocês certamente não estão ouvindo ela no momento. Vamos ver se ela... Nathan, a gente não Mas está tudo bem, ouvindo, não. enquanto ela vai configurando aqui, eu vou trazendo um pouco mais do conteúdo, e aí, ao longo dessa agenda, a gente vai falar a respeito das nossas máquinas profissionais, onde que as nossas workstations se encaixam, depois eu vou falar sobre a nossa linha de workstations, que é a linha Precision, e junto com isso, encaixado o nosso ecossistema. Gui, pode passar o slide, por gentileza? Então, assim, pessoal, hoje dentro da Dell nós temos um ecossistema e um portfólio muito grande, tá? Basicamente, a gente vai ter pelo menos 5, 6 linhas básicas de máquina. Então, a gente está falando de Inspiron, Vostro, Gaming, Alienware, Precision, Latitude, Optiplex, Team Client. Já até passei, ó, são pelo menos 8 linhas diferentes e cada linha com diversos modelos e diferentes configurações. Por que isso, Nathan? Por que existe, por que a Dell trabalha com muitas linhas? Por que não simplifica talvez em um único modelo? Justamente porque nós temos um entendimento de trabalhar com perfil de usuário. Nós entendemos que existem dentro de uma empresa diferentes casos de uso, diferentes aplicações que vão ser utilizadas, configurações, performances que são exigidas, tá? Então, dentro desse cenário aqui do ambiente profissional, nós temos aqui basicamente 3 linhas que nós indicamos para as empresas, e aí a gente vai estar falando da linha Latitude, Optiplex e Precision. A linha Latitude e Optiplex, a gente está falando aqui de máquinas que são voltadas para o business do dia a dia, tá? Enquanto a linha Precision voltada para os nossos usuários de alta performance. E aí envolvem diversas outras aplicações que a gente vai falar daqui a pouco, mas dentro dessa identidade corporativa, o que é importante a gente gravar justamente para entender o que é essa identidade? A gente está falando de 5 pilares, e aí dentro desses pilares nós pontuamos a performance, durabilidade, produtividade, segurança e gerenciamento. São 5 itens que são fundamentais dentro do uso profissional de um usuário que está fazendo algum tipo de produção para fins corporativas, para fins profissionais. Tá? Essas nossas 3 linhas de máquina, elas trabalham com testes de durabilidade a nível militar, então a gente está falando de pelo menos 15 testes. Tá? Quando a gente fala de produtividade, e aí a gente vai trazer um material aqui de ecossistema, a Nata depois vai trazer esse conteúdo, sobre os ganhos de produtividade com as nossas máquinas e os ecossistemas, a performance, e aqui, pessoal, muito vinculado com o que o Felipe Cabral trouxe, as nossas máquinas, elas saem daquele perfil padrão de processador, memória e HD, e passam por um nível superior, onde a inteligência artificial começa a trabalhar para otimizar a máquina.
como que isso funciona? Através do The Optimizer. O The Optimizer é uma ferramenta baseada em inteligência artificial e machine learning, que escaneia as aplicações mais utilizadas pelo usuário e otimiza elas. Inclusive, ele entrega para o usuário gráficos de ganhos de performance, tá? Isso não simplesmente para um pacote off, não simplesmente para um browser, mas também para ferramentas como um pacote Adobe, como um pacote da Autodesk, por exemplo. Então, qualquer tipo de ferramenta, ele consegue fazer essa otimização e entregar performance maior com a mesma configuração de outras máquinas. Tá? A nível de segurança, também envolvendo a parte de inteligência artificial, as nossas ferramentas aqui, já de fábrica, já entregam recursos de segurança baseados em inteligência artificial, mas o que eu quero destacar aqui é o Carbon Black, que é uma das soluções aí em parceria com a VMware, e ele é um antivírus que trabalha a nível comportamental, ele trabalha com um nível de trabalhar com escaneando um vírus através de um histórico. Ele analisa o comportamento. Então, independe se o teu vírus tem uma cara bonitinha, uma cara feia, ele vai estar analisando o que esse item ele está fazendo dentro da tua rede, o que ele quer escanear. Então, através da inteligência artificial, você consegue trabalhar performance, segurança e agora o gerenciamento, que é o que a gente vai falar. E a gente tem ferramentas como o Intel vPro, a gente tem ferramentas como o Autopilot, o Command e Support Assist, que trabalham também com inteligência artificial para entregar um gerenciamento melhor. Ok, são 5 pilares, essa é a identidade corporativa que nós entregamos para os nossos usuários através das nossas máquinas, mas como que isso se encaixa dentro de um perfil de alta performance, dentro de um usuário digital? E aí, reforçando, a linha Latitude Optiplex, muito voltado para o business do dia a dia. Pode passar mais um slide aqui. Aqui a gente tem um portfólio, então, lembrando, Latitude, Notebook e Optiplex Desktop, configurações variadas do Pentium até o i9, tá? Ainda assim, com configurações bastante robustas, mas não indicado para um público de alta performance, tá? Aqui muito mais, talvez, para trabalhar com dados, com muitas planilhas, literalmente o business do dia a dia. E pode passar mais um. Aqui a gente começa a entrar, pessoal, dentro do nosso portfólio, a gente começa a entrar dentro do nosso conteúdo, que é a linha Precision. E antes disso eu quero aproveitar e falar a respeito do perfil de uso, do caso de uso, que é o especialista. Aqui dentro da Dell, a gente entende que o perfil de usuário, de um usuário técnico, de um usuário que vai trabalhar com edição, que vai trabalhar com ferramentas de alta performance, o nome desse usuário é especialista. E esse usuário, trazendo um pouco de dados para vocês, ele representa 15% da força de trabalho, assim, diversificado entre outros perfis. Ele representa também 43% dos trabalhadores com um perfil híbrido remoto, tá? E geralmente as principais dificuldades envolvem as questões de performance, não estão relacionados a outros tipos de detalhes, mas principalmente com relação à performance da máquina e o ecossistema, envolvendo talvez os monitores, envolvendo talvez as aplicações que ele está usando, ele não consegue colocar muitas coisas na tela. Então, esse é o tipo de usuário que a gente está falando aqui. Podemos ir adiante aqui. Pode passar. Dentro da linha Precision, a gente vai trabalhar aí com praticamente algumas linhas de notebook, de desktop e rack, tá? A linha Precision Mobile, então, aqui dividido em 3 séries, a série 3000, 5000 e 7000. Nesse slide a gente está falando da Precision 3000 e 7000, tá? Que são as máquinas voltadas um pouco mais para performance, propriamente dito, e aqui a gente tem configurações que variam do i5 até o i9. Nós tínhamos no passado, em versão de notebook, algumas opções de processamento Xeon, tá? Aqui a gente está falando, então, de processadores Intel Core com o sufixo H e HX. Então, aqui a gente está falando de
processadores de mais de 12 núcleos, tá? Então envolvendo realmente um ganho de performance maior do que o habitual. Também nós estamos falando a respeito de placas de vídeo de uso profissional, a gente não está falando de placas de vídeo consumer gamer, tá? E aí trazendo esse comparativo de onde que entra a placa de vídeo gamer, onde que entra a placa de vídeo profissional. Placa de vídeo profissional voltado geralmente pela linha quadro da NVIDIA, ela tem uma arquitetura específica que contém drivers otimizados para as principais aplicações. Então, quais são essas principais aplicações? Eu já citei antes aqui o pacote Adobe, a gente está falando aí do Premiere, a gente está falando do Photoshop, a gente está falando de SolidWorks, a gente está falando de tantas ferramentas que são utilizadas pelos usuários de alta performance. Outro tipo de aplicação aí, como o Avid ou o Maxon, tá? Então, essas placas de vídeo, elas são otimizadas para rodar junto com essas ferramentas. A linha Gamer vai te trazer, sim, uma alta performance, mas não a otimização necessária para o teu tipo de trabalho, tá? Então, reforçando aqui, essas máquinas da série 3000 e 7000, com configurações já bastante robustas desde o modelo de entrada, que é a série 3000, ok? Notem que a série 7000 suporta até 128 GB de memória RAM, que, assim, é uma carga absurda de performance que essa máquina suporta. Pode passar aqui para o próximo slide. Aqui a gente entra para a Precision da série 5000, certo? Essa é uma máquina voltada aí para o público que precisa de uma maior mobilidade. A gente está falando de uma máquina que é extremamente fina, tem um touchpad maior, ela tem uma tela maior, justamente para entregar performance e ali toda a mobilidade que o usuário precisa para executar os seus projetos na rua. Tá? Também com uma configuração bastante robusta, mas aqui o foco dessa máquina, já com uma configuração um tanto quanto robusta, não tanto quanto as outras que nós apresentamos aqui, mas uma máquina voltada para o público de perfil móvel. Tá? Vamos adiante. Entrando para a parte de desktops. Aqui a gente está falando, pessoal, de máquinas que são extremamente escaláveis. O que são escaláveis? Você pode comprar um modelo mais de entrada e você consegue expandir de forma tremenda, tá? Então, já desde o modelo Compact da série 3000, que é o nosso modelo mais de entrada, você consegue configurações que atendem a maior parte dos casos de uso de edições de mídia, de trabalhos com projetos audiovisual, tá? Então, você consegue trabalhar com placas de vídeo, e essa é uma máquina que a gente está falando algo mais ou menos nesse tamanho, um pouco maior do que talvez uma xícara de café, daquelas um pouco maiorzinhas, tá? É uma máquina extremamente pequena e que comporta uma configuração extremamente robusta. Depois a gente tem a opção do SFF, que é da direita aqui para a esquerda, é a segunda opção, tá? É uma máquina já um pouco maior, suporta um pouco mais de armazenamento, algumas opções de placa de vídeo superior. Depois a nossa Precision 3000 3660, que já comporta aí mais de uma placa de vídeo, já comporta mais de 3 discos SSD. Depois a gente tem a Precision 5000, que suporta mais armazenamento ainda, vai ter opções de placa de vídeo mais robustas, como a RTX A6000, A5000, por exemplo. Tá? E vamos adiante. Falando da Precision 7000, e aqui a gente tem duas opções, a gente tem a Precision 7920 e a Precision 7865. A 7920 com Intel Xeon, e aqui a gente pode trabalhar com opções de biprocessamento, então é uma máquina que vai conter ali 2 processadores, até 4 placas de vídeo dedicada. Já a Precision 7865 vai ter um processador AMD Threadripper Pro, tá? Então a gente está falando aqui de opções extremamente robustas. Tá? Lembrando que essa é a nossa indicação para o perfil de uso especialista, e esse é um perfil de uso reconhecido pela Dell, é um tipo de usuário que é reconhecido globalmente. Tá? Então, se você eventualmente for conversar com a Dell lá nos Estados Unidos,
na Alemanha, vai ser sempre a mesma recomendação, porque nós temos essa recomendação de engenharia global. O que é importante também frisar? Sempre que vocês tiverem algum projeto, sempre que vocês estiverem necessitando de algum equipamento, vocês podem entrar em contato conosco, pois nós temos, inclusive, indicações de máquina de configuração indicadas diretamente para as aplicações que vocês vão utilizar. Então, por exemplo, assim, se você vai utilizar hoje Photoshop, e às vezes é engraçado pensar que o Photoshop, por exemplo, ele não requer tanto uma placa de vídeo, mas sim mais processamento lógico, né? Então, você precisa de um processador um pouco mais robusto. Se a gente parar para analisar o Premiere Pro, já é o contrário, ele exige uma placa de vídeo um pouco mais robusta. Também falando bastante dos pacotes da Adobe, justamente porque são os casos de uso mais frequentes, é muito indicado que o uso desse tipo de pacote acabe sendo utilizado junto com mais de um disco de armazenamento por questões de otimização da ferramenta. Então, todos esses detalhes nós temos aqui focados para cada carga de trabalho. Então, se você é um usuário que tem uma carga de trabalho mais básica, nós temos uma configuração indicada para esse tipo de usuário. Uma carga básica intermediária, também temos uma configuração, e aí depois o avançado e o extremamente avançado. Tá? Vamos adiante, Gui. Aqui, então, entrando para a parte de hack, é um caso extremamente específico, mas a gente gosta muito de trazer as opções justamente para algum tipo de cenário específico. Se você quiser deixar uma máquina instalada em algum tipo de data center, fazer algum tipo de acesso remoto, trabalhar com edição diretamente no seu data center, aqui é uma opção, e a Precision Hack, ela está disponível tanto na versão 1U como na versão 2U. Tá? Então, também as versões de Intel Core, a versão de Intel Xeon, ok? Pode ir adiante, Gui. E aí, pessoal, assim, falando um pouco da parte de ecossistema, eu quero só ressaltar que todo o nosso ecossistema, ele se conversa com as nossas máquinas, e não só com as máquinas, mas com toda a solução de infraestrutura, todo aquele conceito de inteligência artificial que o Felipe Cabral trouxe com as tendências. O nosso ecossistema de periféricos hoje, ele parte de um ganho de produtividade de 26% e termina numa curva lá de 42%. O uso de DocStations, ele traz aí aproximadamente 17 dias de produtividade. Tá? Então, são diversos recursos que nós temos para trazer para os nossos usuários. Tá? Então, eu quero agradecer por esse tempo, eu quero também me deixar à disposição, se eventualmente vocês tiverem algum tipo de projeto, algum tipo de cenário que precisarem de algum tipo de ajuda, podem contar comigo, que a gente vai entrar em contato com vocês, a gente vai auxiliar vocês nos projetos que vocês tiverem. Caso queiram saber mais do portfólio, caso queiram mais materiais, caso queiram saber mais sobre os ecossistemas, sobre as máquinas, sobre as possíveis configurações, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Natan. Então, bom dia, né, a todos presentes aqui no nosso webinar, associados da Brade. Meu nome é Thaís, já estou aqui no chat, mandando para vocês o link da nossa página de benefícios, né, e também gostaria de me apresentar. Eu sou a gerente responsável pela parceria entre Dell e a Brade, tá? Então, quando vocês tiverem alguma demanda, precisarem de algum auxílio, também já disponibilizei meu e-mail aqui para contato, certo? Gui, pode passar, por favor. Então, dentro, né, do nosso programa de parcerias com associações comerciais, os associados aqui da Brade terão diversos benefícios conosco, tá? Então, como vocês viram, né, o Natan, o Felipe Cabral, a Renata, enfim, todos são nossos especialistas de produto, né, que estão 100% disponíveis também para ajudá-los, né, no dimensionamento das soluções, né, adequadas para vocês, para sua rotina de trabalho, para sua empresa, certo? Então, quando a gente fala de portfólio Dell, nós temos especialistas, sim, para prestar essa consultoria gratuita para vocês,
certo? Desde o mouse, é uma solução de software, né, de enterprise, como o Cabral aqui nos apresentou. Dentro da nossa landing page, que eu até mandei o link para vocês, que é o dell.com.br/abrad, né, que é a nossa página exclusiva de benefícios, nós temos, né, lá dentro os cupons de desconto de até R$ 2.000 por equipamento, certo? E o nosso programa também, né, prevê eventos exclusivos. Aqui eu até gostaria de trazer um spoiler para vocês, que agora no início de maio, tá, nós vamos promover um webinar online, onde a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e com certificação também, tá? Então, logo eu vou compartilhar esse material com o Paulo, espero que ele repasse, né, para vocês, associados, que vai ser bem bacana também, certo? E soluções de pagamento diferenciadas também, tá? Então, quando vocês entram no site da Dell, claro que é um pouco mais limitado, mas para isso que eu estou aqui também, para atendê-los, tá? E ofertá-los também formas de pagamento diferenciadas, como parcelamento no boleto, BNDES, a gente também trabalha, enfim, formas que não estão no nosso site, tá? E para quem ficou até o final, nós vamos fazer um sorteio, tá? Só peço que vocês escaneiem esse QR Code, tá? Que nós vamos fazer um sorteio para 10 pessoas de um voucher iFood, certo? Nesse QR Code, vocês terão acesso a uma outra tela, e nessa tela vai pedir apenas nome e e-mail de vocês, tá? Para que seja possível a gente fazer essa dinâmica. Tem meu e-mail aqui também de contato, que é o thais.lenz@dell.com, certo? Por favor, contem comigo. Mas, claro, né? Todos os canais de atendimento da Dell também estão disponíveis para vocês, tá? Então, a gente fala aqui de WhatsApp, o chat direto no site, 0800, e-mail, enfim. O importante aqui é que vocês associados à Brad, né, caso entrem em contato com a Dell por algum outro meio de comunicação ou com algum outro consultor, que vocês nos tragam a informação de que são associados e que devem ter acesso a esses benefícios exclusivos conosco, tá? Que então o consultor que estiver atendendo vocês em algum outro canal já vai estar preparado, né, para aplicar os cupons de desconto, para disponibilizar os nossos especialistas, ok? Então, Muito acho que vou bom, dar mais Thaís. um tempinho aqui para o pessoal escanear o QR Code. Não sei se todo mundo já conseguiu pegar o celular. Volta a telinha para a gente poder escanear. Saiu a tela Isso, isso. Eu já escaneei, está tudo certo, viu, Thaís? Funcionou. Eu não vou colocar o meu nome meio evidente, não posso. Deixa todo mundo participar. Agora, me diga uma coisa: aqui é o sorteio para os 10 vouchers do iFood, não é isso? Exatamente. Tá bom. Tem mais alguma outra coisa que vocês vão sortear ou da própria Dell, não? Não, para esse Tá bom. webinar, tá? Foi Tá, isso que nós estamos disponibilizando para vocês, certo? tá bom. Já pode usar o voucher hoje no almoço, Thaís? Vamos fazer o sorteio agora de manhã, Tá bom, então. tá? Eu gostei. O Joca está falando para sortear um modelo de notebook desses que vocês apresentaram. Muito bom. Quem não quer, Tá, não? Também quero participar desse sorteio, então. muito bom. Mas Mas, assim, o Thaís, pessoal. só para Oi. entender aqui, vocês vão fazer o sorteio e depois vão mandar por e-mail para todo mundo que participou, é isso? Exatamente, Paulo, Tá bom, certo? ok, Então, entendi. pessoal, associados, podem ficar tranquilos, tá? A gente vai fazer esse sorteio por um aplicativo online, tá? Então, Paulo, também, né, se você quiser nos acompanhar durante esse sorteio, né, a fim de auditoria, enfim, super tranquilo, né? A gente já conversou antes de começar o webinar com o Guilherme Gomes. Então, nesse quesito, tudo certo, Tá. tá? Ô, Thaís, a gente tem aqui a Dani, por exemplo, perguntando se tem espaço para perguntas aqui. A gente pode abrir para perguntas agora?
Claro, como vocês se sentirem mais à vontade, tá? Se querem trazer a dúvida aqui, ou se quiserem me mandar por e-mail, ou disponibilizar o telefone de vocês, eu entro em contato, tá? Tá bom, a gente tem mais alguns minutos. Dani, se você quiser abrir seu microfone para compartilhar ou mandar no chat, fique à vontade, Dani. Dani e demais, né? Paulo, é só uma O Alexandre. dúvida, que Boa. quando eles estavam falando dos computadores, eu conheço bem a linha gamer da Dell, porque eu consumo, mas eu vivo numa briga interna na minha agência, como gestora, com os meus criativos. Porque para mim, não faz sentido mais comprar computadores da Apple faz um tempo. Não faz sentido porque para mim o custo não não bate com o benefício de entrega, de hardware mesmo, enfim. Então, eu fui usuária Apple durante uns 10 anos e depois de algumas atualizações de valores, para mim parou de fazer sentido. Só que os meus criativos é uma briga que eles não querem deixar de usar. Então, eu queria pedir aí pro time, não precisa ser agora, mas eu posso deixar meu contato para a gente talvez trazer um argumento, trazer as opções que a Dell tem, que poderiam atendê-los e que seria tão bom quanto os computadores da Apple, porque, nossa, é uma briga real, assim. Eu não uso mais Apple, hoje estou com o computador da Dell, por coincidência, mas muito mais voltado para a questão de trabalho e jogos, mas eu tento, já faz um tempo, implementar isso na agência. E não consigo porque eles são bitolados ali. Então, eu queria saber se vocês conseguem trazer argumentos, subsídios, ou tem um produto que a gente possa fazer aí uma argumentação em cima disso. É basicamente isso. Ok, boa. Claro, só aproveitando aqui, Paulo, o comentário, e aí, Dani, a gente pode sim conversar, a gente tem diversos materiais que falam sobre esses diferenciais e como que as nossas máquinas da linha Precision podem atender às devidas necessidades, mas, por exemplo, assim, a nível de performance, já a nossa Precision 3000, ela entrega performances ou componentes que seriam superiores a um MacBook, por exemplo, tá? Claro, a gente sabe que a Apple hoje está trabalhando com diferentes componentes, a gente vê aí o M1, M2, né, que trabalha com arquiteturas diferentes, mas ainda assim, por exemplo, como eu comentei, a gente já tem hoje uma Precision Mobile nacional, que inclusive tem um custo mais baixo e uma performance já com i7, uma RTX 1000, opção de 9, e aí depois, claro, a máquina que em tese se equivaleria ao MacBook Pro a nível de chassi, de configuração, uma equivalência bem justa, comparando banana com banana seria a Precision 5000, pela questão do chassi, da espessura, dos recursos, né? Então, assim, a gente pode conversar offline, a gente pode trocar uma ideia, eu posso te passar mais materiais, mas a gente tem sim esse tipo de material para passar para vocês. Não, bacana. Uso o material para comunicar aqui com a turma da Brad, os associados. Acho que vai servir para todo mundo isso. Isso aí. E acho que tem uma pegada, né? Eu acho que a Dani colocou bem, que são os criativos. Até o próprio Joaquim aqui está dando depoimento ao vivo e a cores aqui, de que ele também tem essa questão, mas eu acho que vocês têm que trabalhar o criativo e reforçar com o financeiro, né? O financeiro é o grande amigo de vocês, acredito, pela relação custo-benefício, né? Uma empresa, se ela for adquirir os computadores para disponibilizar para a sua equipe, ela vai ter que levar em consideração essa questão do custo-benefício. Mas é difícil obrigar o criativo a trabalhar com equipamento com o qual ele não tem muita intimidade. Enfim, então, um trabalho de brand aí para vocês, que vai longe ainda. Mas boa participação, Dani, super obrigado. Eu gostaria de saber se tem mais algum associado querendo compartilhar alguma dúvida, qualquer comentário. Senão eu vou passar de novo para a Thaís aqui, ver se ela já tem alguma novidade aí
do sorteio ou você vai ficar para o e-mail mesmo? Aí está com você o microfone. Perfeito. Pessoal, o sorteio, tá? Ele vai acontecer após aqui a finalização do webinar, certo? Para dar tempo da gente receber todos os formulários certinho, né? Com o cadastro de vocês, ok? Mas acredito que ainda pela manhã a gente já vai, tá? Comunicar quem foi sorteado e como deve prosseguir para utilizar o voucher iFood, ok? Ok, Thaís, eu agradeço aqui a apresentação do time e essa parceria, né, que a Dell tem aqui com a Brad, proporcionando aqui um insumo básico nosso aqui, que são os equipamentos, para que a gente possa ter performance aqui nas entregas para os clientes. Muito obrigado pela participação de todos. Eu já estou aqui, tomei a liberdade de fazer um encaminhamento para um fechamento do webinar, mas fiquem à vontade, time Dell, caso vocês tenham mais alguma coisa para compartilhar aqui com quem está aqui ainda presente. Ó, já sei que tivemos 17 pessoas cadastradas. Eu sei que tem mais gente aqui no nosso webinar. Pessoal, Sim, Gui Gomes, se puder voltar novamente no QR Code, né? Dá mais uma boa. oportunidade aqui para o pessoal. Volta o A QR gente tem Code aqui aí para a 5 gente. minutinhos ainda. Muito bom. Você chegou a falar que você vai ter uma quantidade aí de vouchers ou não? Sim, são 10, Tá, boa. tá? Boa, O legal. Guilherme Gomes já compartilhou aqui o link no chat, tá? Ah, legal. Do nosso formulário, ok? Então já fica registrado aqui também, é só acessar e se cadastrar para participar do sorteio, tá? Ok? Boa. Você não quer dar umas 2 horas? A gente pode mandar esse link por e-mail para todo mundo. O que você acha? Ou não? Melhor já seguir. Acredito que é interessante o pessoal que participou, que ficou até o Tá final, bom. entendeu das soluções dela, Entendi. né, que a gente tem para Boa, boa. vocês. Tá bom, fechado. Ok? É o vivo e a cores aqui, é isso Isso mesmo. aí. Boa, tá certinho. Então aqui tem o link para quem for participar. Está com uma probabilidade boa de levar o cupom. Muito bom. Bom, Uhum. reforçando aqui, muito obrigado, Thaís. Fica com você o microfone para você encerrar a partir da hora que você achar adequado. Ok, já podemos encerrar então. Muito obrigada, né, a todos os presentes. Como eu falei, contem comigo e com o meu time de especialistas aqui na Dell para ajudá-los, ok? Obrigada. Obrigado, Então, bom pessoal. Ok, Obrigadão, dia. pessoal. Tchau, Grande tchau. abraço. Até mais. obrigado. Muito bom. A gente